né? Que eles já tinham esse cultivo por lá. E aí chegou aqui no Brasil em 1502, praticamente na região lá de São Paulo, né? Primeiro ponto de apoio para os portugueses foi lá na região de São Vicente. Então, em São Paulo, tanto que o primeiro engenho, né, foi desenvolvido lá, na região de São Vicente, até se espalhar pelo restante, né, do Brasil, que é a região da Bahia, que na sequência se tornou a primeira capital do Brasil, né? Aí daí para em diante, foi para Alagoas, Pernambuco, Maranhão, para a região centro-oeste, Mato Grosso e etc. Então, a cana, ela está bem ligada à história do nosso país. Essa foto aqui retrata muito bem, né, o que aconteceu nessa época aí do ouro branco, né, o auge do açúcar, né, que era um dos itens bem, vamos dizer assim, seria uma commodity, se a gente fosse comparar com os termos de hoje, seria a soja da época, né? Então, de grande importância econômica, o cultivo do açúcar. Então, quem cultivava e detinha o açúcar tinha grande poder comercial. E aí a gente pode observar também essa situação, né, de quem é que fazia esse trabalho. E não existia colheitadeira nessa época, né? A colheitadeira foi sair há poucos anos atrás. Então, imagine quem fazia isso, né? Então, eram os escravos. Então, foi um período forte de escravidão no nosso país. E alguns outros fatos históricos também para a gente poder relatar, ó. Já saltando lá da época colonial para 1933, foi a época que o antigo presidente aí, Getúlio Vargas, instituiu o quê? O Instituto do Açúcar e do Álcool, né? Onde ele tinha uma administração da produção, definia o preço, né, por tonelada, e definia também qual era o volume que ia ser exportado nesse instituto aí. Então, agora tinha uma organização, a partir de 1933, começou a ter uma organização dos produtores, né, de toda a cana, na verdade, que era produzida no Brasil. Até então, não tinha essa organização. Aí, em 75, foi instituído o Proálcool. Talvez vocês possam ter ouvido falar nessa questão do Proálcool. Foi mais um estímulo, né, a absorver toda essa produção de cana, né, que o Brasil era o maior e até hoje é o maior produtor de cana do mundo, né? Então, reduzir a dependência de energia também foi um dos objetivos de formar esse Proálcool, amenizar os problemas da balança comercial e aumentar também a renda interna, né, do país. Em 85, houve um aumento, né, da venda dos automóveis que eram movidos a álcool, né, etanol, nesse caso. Aí, na década de 90, houve uma crise e extinção desse Instituto do Álcool e do Açúcar, né, instituído em 1983 por Getúlio Vargas. Mas aí, em 93, foi criada essa lei aqui, 8.732, onde era obrigado, né, a ter uma mistura de álcool na gasolina. Então, já era uma forma de você também dar vazão ao volume de álcool que era produzido, né, em função das grandes áreas de produção de cana. Então, era uma faixa de 20% a 25% de obrigatoriedade de colocar essa mistura na gasolina. Então, no Brasil se faz isso. Lá, por exemplo, nos Estados Unidos não mistura, a gasolina é pura, né? Em 2003 foi feito esse projeto de genoma da cana-de-açúcar, né, poder realmente decifrar todo o genoma da planta, e o Brasil hoje é a potência número 1 em termos de conhecimento disso. Pelo menos isso, né, o Brasil é uma potência. Então, em 2018, para vocês terem ideia, o Brasil já estava liberado para produzir, né, em termos de escala, né, em produção, que hoje você já encontra no campo, são plantas transgênicas da cana, né? Então, hoje o Brasil tem esse know-how aí nessa questão de transgenia na cana, justamente por conhecer também o seu genoma. E quais seriam os recursos, né, que se utilizam, né, da cana? Quais seriam os produtos, na verdade, né? Então, são muitos, né? Mas, assim, a base principal é a produção de quê? De açúcar e etanol, né? E nesse processo de produção de açúcar e etanol, geram alguns subprodutos que podem ser utilizados na alimentação animal, para adubação, né? Como a própria vinhaça, né? Aqui mesmo, na nossa região, a Agrovale, aí, ela fornece para os produtores para alimentação animal, né? Bagaço. Então, vocês têm um maior contato. Nós temos aí um colega que trabalhou na Agrovale e também sabe muito bem do que eu estou falando. Então, praticamente, a parte de alimentação, no caso do açúcar e combustível, né, o etanol. Esses seriam os pontos fortes na cultura da cana, né? E além de gerar inúmeros empregos diretos e indiretos com o cultivo. Claro que hoje, com essa questão do meio ambiente, essa questão de gerar empregos assim, diretos na colheita, por exemplo, já caiu muito, né? Por causa da questão do maquinário que se utiliza. Mas não acaba 100%, porque tem algumas áreas que realmente tem declividade, aí você não tem como colher 100% com máquina. Então, ali você tem que usar mão de obra mesmo.
que não é mais a escrava, né, como era na época colonial. Então, em termos de importância, a gente pode ver aqui por região, né, em termos de área, produtividade e produção. Vamos ver qual é a região maior produtora. Então, a gente, sem sombra de dúvidas, não pode negar que São Paulo é o maior produtor disparado, né, então não tem condições aqui. Vamos para a região sudeste, a gente vê em termos de produção. Olha só, 415 milhões de toneladas, só em São Paulo, aliás, na região sudeste. Desses 415, só em São Paulo, 342, né? Então, ainda ganha de muitas outras regiões na íntegra. Então, a maior parte da cana que é produzida no Brasil se encontra na região sudeste, especificamente em São Paulo, tá? Então, todo o know-how de tecnologia, de cultivares, é desenvolvido justamente lá na região de São Paulo. Então, em termos de importância por região, a gente pode observar que a cana era cultivada de norte a sul do país, né? Aqui, ó. Em termos de área, por exemplo, a região norte, 45 mil hectares, na região nordeste, 844, centro-oeste, 1.800.000, sudeste, 5.200.000, né? Região sul, 535 mil hectares plantados, né, com cana-de-açúcar. Então, ainda tem aqui na região centro-oeste, ainda tem uma expectativa de ampliar essas áreas, tá? Aqui em termos de produção de açúcar, a gente olhando aqui por região, né, nessa última safra nossa aí, a gente pode ver aqui vamos olhar para cá, a safra 19 só de açúcar, em torno de 67 mil, 2 milhões de toneladas, na região nordeste, 2.900.000, 21 milhões na região sudeste, então vocês verem que é disparadamente, só em São Paulo são 18 milhões, então, um grande produtor aqui, região sudeste, né, de cana para o nosso país. Aqui em termos de etanol, segue o mesmo princípio, né? Então, um grande produtor é a região sudeste, aqui é o volume, né? Em bilhões de metros cúbicos de etanol. E aí entramos agora um pouco, agora saímos dessa parte mais de importância econômica, entramos agora um pouco na parte da morfologia da planta, que é o que nos interessa mais, né? E a fenologia. Então, nós temos aqui ela da família das poáceas, assim como também uma outra cultura que nós já falamos, que é o milho, né? Também uma outra cultura que é da mesma família é o arroz, tá? É uma planta que a gente não pode esquecer, C4, no metabolismo C4, né? Então, no processo de fixação do CO2, o primeiro composto estável é um composto com 4 carbonos, né? Que é o oxalacetato, que é convertido também em malato. Ela é uma planta perene, né? Que é cultivada de forma semi-perene, né? Então, por exemplo, a mandioca também aconteceu isso, que eu comentei para vocês. Então, por que ela é uma planta perene? Porque você vai cortando, né? Você vai colhendo e ela vai rebrotando. Porém, a questão das regiões sudeste, por exemplo, e demais regiões produtoras, onde você não tem irrigação, basicamente, depende são cultivos de sequeiro, então você renova a cada 5, 6 anos a sua área. Então, praticamente, porque há uma tendência em redução de produtividade. Então, geralmente, eles fazem essas renovações aí. Aqui do nosso lado, na Agrovale, por exemplo, eles não fazem tanto, né, como se faz lá na região sudeste. Pra vocês terem ideia, tem áreas aí na Agrovale que já tem mais de 20 anos. É a mesma área, então já fizeram mais de 20 cortes. Então, praticamente, são áreas e são muito produtivas. Até 2 semanas, uma semana passada que eu estive lá, conversando com o pessoal, semana passada retrasada, que a gente tem um projetinho lá, e eles comentaram que não vale nem a pena tirar e substituir, porque ela está produzindo bem, né? Então, não justifica você trocar uma cana que está produzindo bem por outra que você não sabe que a expectativa que vai ver, né? Então, eles ainda têm áreas lá com cortes de mais de 20 anos. Aqui, em termos de estrutura que vocês estão vendo aqui, o colmo, que é o caule da planta, né? Então, aqui no colmo vai estar inseridas as folhas, né? As gemas, tá? Aqui mesmo deu um zoom aqui para mostrar a gema, que está presente aí, ó, nesse nó. Então, nesse nó aqui, você tem aí a parte que vai estimular a produção de raiz, e que você tem a gema que vai brotar para gerar a nova planta. Na verdade, é uma propagação assexuada, que vai gerar a planta justamente essa gema que vai brotar aqui, quando estiver o solo. Então, vocês têm aqui mostrando novamente aqui no nó, né, a parte, você tem os anéis de crescimento também aqui próximo. Isso aqui, essa ranhura aqui, esse suco, é uma forma até de descrever uma cultivar ou não.
Entre um nó e outro, você tem os entrenós, né? No nó que você tem a gema, e a disposição das gemas também é uma disposição oposta, assim como a folha. Então, por exemplo, essa gema está aparecendo aqui, mas a outra gema está aparecendo para cá, do lado de cá, do lado oposto. Tá? Então, isso também pode ser visualizado no campo. Eu acho que a gente teve até uma aula prática, a gente deu para visualizar pelo menos o caule, né? Visualizamos também as folhas, comentamos alguma coisa no campo sobre a cultura da cana. Aqui só dando uma ênfase novamente à gema e mostrar a zona de desenvolvimento radicular do tolete, né? Quando a gente coloca esse material aqui, que é uma forma de propagação é assexuada, ao campo, levamos ao campo, né? Fazer o plantio. Então, aqui vai desenvolver o sistema radicular, nessa zona radicular aqui, que seria absorvendo, utilizando a reserva do tolete, e aí você vão ter outras raízes, que é justamente da nova planta que vai sair daqui, então as raízes do broto, da brotação que vai sair, certo? Então, a gente vai ver uma imagem mais na frente sobre isso. Mostra novamente aqui os nós, né, e aqui essa região do entrenó, justamente a região que fica entre um nó e outro, tá? Dando ênfase justamente aos nós e entrenós, tá? Aqui as diferentes conformações, tipos de gemas, né, que a gente pode encontrar nas diferentes materiais que nós temos aí de cultivo nas diferentes áreas. Então, vocês têm aqui algumas formas, né, forma triangular, pentagonal, romboide, né, redonda, oval, obovada. Nesse caso aqui, o exemplo, nós temos uma oval alongada, né, que é justamente essa gema aqui, esse formato dela. Então, isso aqui também é uma forma de você... É um descritor morfológico para você separar cultivares, né? Então, também isso aí, como a questão da presença de serosidade, né, que tem logo aqui, isso a gente pode perceber, são fatores são descritores morfológicos, tá? Isso é para poder separar um cultivar do outro. Isso é mais para trabalho de melhoramento também. Aqui mostrando outras conformações da gema, né, tipos, né, uma retangular, como seria, uma arredondada, né, uma redonda, uma triangular, você vê uma certa angulosidade aqui, né? E uma oval. Né? Então, são exemplos aqui, algumas imagens de tipos de gemas, né? Com formações diferentes. A gente pode encontrar nas plantas no campo. Isso também é interessante como descritor morfológico. Aqui, mostrando aqui a estrutura da planta, as partes dela, basicamente, né, o sistema radicular, né, fasciculado, bem fasciculado, o caule, né, tipo colmo, né, aqui é a presença da gema no caule, as folhas, né, que são folhas incompletas, tá, aqui mostrando a inflorescência da cana, que é algo que a gente não quer em termos de produção, né, porque isso aqui mina, né, isso aqui drena os fotoassimilados que estão armazenados no colmo, que é o que você vai utilizar na indústria, né, para poder gerar o açúcar e o etanol. Então, se floresceu, é prejuízo. Aqui o detalhe da folha. Então, se a gente pode lembrar que a gente falou de milho, o processo é o mesmo, né? Então, são plantas da mesma família, nesse caso aqui elas são monocotiledôneas também, são da família Poaceae, e aparecem essas características particulares aí, que na verdade são semelhantes. Então, vocês têm aqui a bainha, né, que envolve o colmo, tá? Você tem aqui as aurículas, que ficam aqui nas extremidades, tá? Que serve para dar aquele movimento lateral para as folhas. Aqui no centro você tem a lígula, que faz aquele cerramento, né, para evitar a entrada de água, descer aqui, ó, pela bainha aqui, a entrada de água, ou algum patógeno, né, algum inseto. Então, realmente, isso aqui serve para vedar, certo? Fica bem rente aqui com o colmo, essa região. Que vocês ainda por trás dela, que vocês vão ver a lâmina, e por trás vocês vão ver o colar. Está bem conectado com a lígula, né? Então, as folhas, elas são alternadas, como eu falei para vocês, divididas em lâminas e bainhas. É uma folha incompleta, porque não tem pecíolo, né? Aqui mostrando a inflorescência, que é tipo flecha, né, que a gente chama. É uma panícula. Então, aqui você tem uma flor hermafrodita, né? Você tem os dois órgãos. Então, tem pouca importância econômica, né? Em termos de produção, né? Então, isso aqui é mais interessante para você gerar novos materiais, né? Para você propagar, para trabalho de melhoramento vegetal, na verdade,
Então, se você tem uma produção de cana e você deixa chegar a emissão de flores, então você teve prejuízo na sua produção. Então, geralmente se cultiva muito hoje híbridos, né, materiais que não chegam a florescer, tá? Então, geralmente, quando chega ao florescimento, é algum material que você está fazendo trabalho de melhoramento, algo do tipo. E se chegar num ponto desse, aí você realmente passou do ponto de colheita, né? Então, você só vai ter prejuízo numa situação como essa. Aqui mostrando um detalhe lá da raiz, que eu falei para vocês. Então, aqui você tem o tolete, né, que é aquela estrutura que você planta, né? Isso aqui é a muda, na verdade, né? Então, o tolete aqui, a gema está aqui. Aí, então, você tem a brotação da gema, né? Vai gerar aqui o broto. Aí você tem esse broto, vai gerar as raízes dele, né? Certo? E essas raízes aqui são as raízes que foram geradas naquela zona radicular do tolete, tá? São as raízes iniciais para poder dar os primeiros suprimentos, né? Para que esse broto aqui possa se desenvolver, usando justamente a reserva que está presente aqui nesse tolete, e depois ele emitir, com isso, gastando essa reserva para emitir o seu próprio sistema radicular, tá? Então, a cana, assim como a mandioca, nós plantamos e não semeamos, né? Então, é propagação assexuada. As demais que nós falamos são propagação sexuada, porque é por via semente, né? Trabalhamos com semente. Aqui um breve resumo, né, das fases de desenvolvimento da planta. Então, você vai ter lá o processo de germinação, né? Um crescimento inicial mais lento. Então, assim como eu falei também na mandioca, o processo ainda é lento, né? Então, é uma planta de ciclo longo, né? Então, ela é trabalhada como planta anual, mas ela é uma planta perene, né? Então, toda planta perene, ela tem um ciclo mais longo. Então, praticamente, você tem aqui a fase de germinação, né? Seguida por um perfilhamento, onde você tem aqui a emissão de vários perfilhos, né? Até o final do perfilhamento, onde você vai ter agora o máximo crescimento. Então, esses perfis que foram criados, eles vão crescer, dar o seu máximo em crescimento, para poder aumentar o processo fotossintético, tá? E aí chegar a atingir a última etapa do ciclo fenológico, que justamente é a maturação, tá? Aqui foi separado aqui em termos também de período, que é a estimativa de dias após o plantio para a cana, 12 meses. Então, vocês podem cultivar a cana com 12 meses, né? Com 1 ano e meio, na verdade, vocês podem encontrar na literatura. Uma cana-planta de 12 meses ou uma cana-planta de 1 ano e meio. Então, esse termo de cana-planta é justamente aquele material que você plantou naquele ano, que você quer colher 12 meses depois ou 18 meses depois, tá bom? Vocês podem encontrar também outro termo, que é cana-soca. Na verdade, a cana-soca é cada corte que você vai dar. Então, você deu o primeiro corte, o segundo corte em diante já vão ser soca. Tá? Então, cada corte que você vai dando, esse material vai ficar lá e vai brotar. Né? Então, esses materiais que vão sendo colhidos na sequência, após o primeiro corte, são várias socas que vão acontecer ao longo do ciclo. Né? No caso do exemplo da agrovala que eu falei para vocês, tem mais de 20 socas. Né? Aqui, já na região sudeste e demais regiões, eles com 5, 6 anos, eles já substituem esse material. Então, não chega a tantas socas. Né? Então, vocês têm aqui, novamente, mostrando as fases, né, do plantio e brotação. Então, durante os primeiros 30 dias, a reserva que se encontra no tolete, né, essa parte propagativa, vai ser consumida para gerar justamente esse novo broto. Tá? Então, toda a reserva provém daí. Aí, ao final da brotação, inicia o processo de fervilhamento, né, inicia na fase de fervilhamento, crescimento, né, desses perfis que foram gerados. Então, nessa fase aí de perfilhamento, vai de até 4 meses, né, pode durar começa com 40 dias e vai até 4 meses. Tá? Esse processo de perfilhamento. Então, é gerado todos os perfilhos que vão ser novos colmos, né? Então, a cana, ela se desenvolve na forma de touceira. Não sei se vocês já viram, são várias plantas, nós vimos isso lá na nossa área, né? Digo, nós fomos lá. São vários colmos sendo originários, né, do mesmo rizoma. Então, você tem lá a brotação saindo, gerando várias plantas. Então, elas brotam em touceira, que nós chamamos. Então, na sequência, né, depois dos 4 meses, entra na fase de crescimento, né, o máximo de crescimento que ela vai atingir, justamente para ter o máximo de acúmulo de matéria seca e de fotoassimilados, é o que importa. Então, praticamente, nessa fase aqui de crescimento, onde você vai estar tendo aí o máximo de acúmulo de matéria seca e de fotoassimilados, e logo depois, no final do crescimento, onde você já vai ter
todo o fotoassimilar acumulado aqui na região do colmo, né? Então, nós vimos lá que o amadurecimento, né? Vamos supor assim, a fase de maturação. Aqui nós temos várias escalas dentro do crescimento. Então, no final do crescimento, seria justamente o período em que você já vai estar com o máximo de acúmulo de carboidratos no colmo. Então, o que vai estar acontecendo aqui na fase de maturação? Esses carboidratos vão estar sendo convertidos, né? O processo de maturação também é dividido em várias etapas. Só recapitulando aqui. Então, a fase de maturação também, maturação inicial até chegar na maturação final, que é justamente já o acúmulo maior, de ter um acúmulo maior, na verdade, de sacarose, que é o que vai ser utilizado lá quando esse material for prensado para gerar o suco, né, o caldo de cana. Aqui, novamente, essas etapas um pouco mais detalhadas. Você tem a fase E0, né, que é outra forma de segundo na cana, uma outra forma de você separar a fenologia da cana. Você tem aqui a parte que você colocou o tolete no solo, né? Você tem a fase pré-germinação, tá? Na sequência, você tem a germinação e emergência desse material. A gente pode visualizar aqui o broto. Aí, desse broto, ele vai começar a formar, ter o início da formação foliar, né? Emergência de formação foliar. Esses brotos secundários acima do solo, a partir desse momento aqui, já começa a ter o preparo para a emissão do perfilhamento, né? Nessa fase E3. Na E4, você já tem justamente esse processo, né? Aqui, vocês estão vendo aqui os perfilhos, né? Justamente esses materiais que estão saindo aqui do tolete também. Então, a elongação do caule, ponteiro, como folhas jovens, como duro acima do solo, né? Então, nesse caso aqui, você já tem, vou ver se tem uma foto, acho que na sequência tem, mostrando esse processo aqui do perfilhamento. Aí vocês têm na etapa E5 a pré-maturação, né? Próxima máxima altura, você tem a concentração de açúcar mais baixa da base superior. Então, praticamente, ó, como é que o açúcar é acumulado na cana? É de baixo para cima, né? Nós fizemos uma prática lá no campo, justamente explicando isso. Então, o açúcar se acumula de baixo para cima, justamente porque, com o crescimento, a parte mais velha é essa aqui, ó, do caule, tá? E aqui é a parte mais nova, certo? Então, nesse caso, o acúmulo de açúcar é de baixo para cima. Na fase E6, ó, a cana já está madura, né? Pouca diferença na concentração de açúcar entre as partes dela, né? Então, praticamente, a gente tem como fazer isso na prática, no campo, identificar se ela já está no ponto mesmo de colheita, certo? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Aqui só mostrando a questão de rebrota, né? Se você fizer a poda, você vai ter lá, você fez a poda, não, você colheu, né? Aí vai vir a rebrota, né? Que vai ser a primeira soca, né? A segunda soca e assim sucessivamente. Tá? Então, cada corte desse aqui vai gerar nova planta, né? E que vai gerar novos perfis, e assim sucessivamente. Então, o estágio 1, praticamente aqui, ó, fase de brotação e emergência dos brotos. Então, aqui você tem a formação do sistema radicular, né? Aqui já tem a brotação, essa fase dura uns 40 dias, né? Antes de entrar na outra fase, que seria o perfilhamento, que já dura mais tempo, né? Os 4 meses. Então, você tem aqui essa fase de brotação e emergência dos brotos, né? E justamente toda a velocidade dessa brotação aqui, ó, vai depender justamente de quê? Das reservas que esse tolete venha a ter. Então, se vai ser uma brotação bem vigorosa, né? Ou vai ser lenta também, tem a ver justamente com as reservas que estão no tolete que foram utilizadas como uma forma propagativa, tá? Aí você já tem o enfolhamento que a gente chama inicial também, nessa estágio 1, nessa fase aí, dividida em 4 fases. No estágio 2, que é justamente o perfilhamento, aí vocês estão vendo aqui, ó, aqui vocês já estão vendo o perfil, já conseguem visualizar os perfis, né? Então, perfilhamento e estabelecimento da cultura, né, ocorre nesse estágio de estabelecimento também definitivo da cultura. Então, aqui vocês têm algumas fotos, né? Imagens, onde você tem um aumento do perfilhamento, então o número de perfis vai depender do cultivar, né? Então você tem em torno de 12 a 13 perfis por metro linear, então depende muito do cultivar aí, você pode ter até mais, pode ter menos, né? E justamente a gente consegue visualizar já essas touceiras aqui, nós chamamos de touceira justamente essa quantidade de perfis que vão sair todos do mesmo ponto aqui, do rizoma que se encontra aqui abaixo da superfície do solo, tá? No estágio 3, que é aquele crescimento que eu falei para vocês, o máximo de crescimento que vai acontecer, né? Período grande de crescimento, perfilhamento final, intenso e acúmulo de sacarose. Então, vocês estão vendo aqui o crescimento dos colmos, né? Ainda já seu máximo de perfilhamento. O sistema radicular vigoroso,
Então, por exemplo, vocês têm o sistema radicular da cana, ela pode atingir até 4 metros de profundidade, né? Porém, a maior parte, né, as raízes que têm o maior grau de importância em termos de absorção de água e nutrientes, se encontram nos primeiros 40, 50 centímetros, né? Então, praticamente, não quer dizer que a cana, ela é uma planta de deserto. Então, você não pode achar que a cana pode ser cultivada aqui no semiárido, numa boa, e como está a nossa lá abandonada, né? Eu vou até lá amanhã para saber em que situação se encontra aquela nossa área. Então, não quer dizer que ela vai estar produzindo, a planta pode até não ter morrido, vamos dizer assim, né? Em função justamente que esse sistema radicular se aprofundar bem, se o solo tiver uma qualidade boa, ele conseguir chegar a essa profundidade, é mais para dar um salvamento. Essas raízes seriam as raízes de salvação para a planta se manter viva, mas não seriam as raízes principais que vão promover a produtividade, tá? Mas o sistema radicular pode alcançar até uns 4 metros de profundidade, dependendo do tipo de solo. Então, nessa fase aqui, você tem o máximo índice de área foliar, tá? Conhecido também como máximo crescimento. Nessa época aqui, o dreno preferencial justamente seria a constituição dessa massa foliar, até o final dessa etapa, onde você já tem um declínio, né? Nessa questão do índice de área foliar, porque daí em diante o dreno principal, que é o acúmulo de sacarose no corpo, já estamos falando agora da fase de maturação, que seria justamente o estágio 4, né? Então, que seria essa etapa sequencial aqui. Então, a maturação seria o estágio, né, da desenvolvimento da planta. Intenso acúmulo de sacarose no colmo, né? Então, esse acúmulo de sacarose se dá de baixo para cima, então, praticamente, vai subindo, né? Tem até uma formulazinha que a gente faz, que a gente utiliza para saber se ela já está no ponto de colheita, nós fizemos isso lá no campo, tá? Então, nós temos aí a maturação inicial, a gente observa um aspecto visual mesmo aqui, a gente consegue perceber onde as folhas mais baixeiras já caíram, né? Você já consegue ver o colmo com umas palhas um pouco mais secas, aqui você já vê a maturação do terço médio, né, que a gente chama, você já consegue ver agora folhas só mais no ápice, e a maturação final, justamente, você já consegue ver um colmo mais limpo, né? Vamos dizer assim. E muitas dessas folhas já secaram e já caíram. Então, aqui seria, nesse exemplo aqui, eu mostrando essa imagem, seria o momento da colheita. Mas para a gente poder ter a certeza que é o momento ideal, tem uma práticazinha que a gente faz no campo, né, que nós fizemos isso lá, que é justamente isso aqui, ó. A gente fazer o índice de maturação, né? Como é que a gente faz isso, ó? Então, a determinação do estágio de maturação. O ponto de maturação pode ser determinado pelo refratômetro de campo. Então, a gente vai levar o nosso refratômetro, né? Vai coletar o tolete, como nós fizemos lá no campo, da base, né? E vai coletar também do ápice. A gente vai colocar nessa fórmulazinha aqui, ó. O coletor utilizou o refratômetro para avaliar o Brix. A gente vai colocar o Brix da ponta sobre o Brix da base. Se o Brix da ponta sobre o Brix da base der o seguinte resultado, ó, abaixo de 0,6, então a cana ainda está verde, né? Entre 0,6 e 0,85, a cana está em processo de maturação, tá? E entre 0,85 e 1, a cana já está praticamente madura. Então, está no ponto de colheita. Tá? Acima de 1, você já está tendo inversão, você já está tendo declínio da maturação. Então, você já está tendo prejuízo. Você deixou de colher, você atrasou a colheita, você já está tendo perda na produtividade aí nesse caso. Tá? Então, isso aí é uma forma prática, né, de você determinar no campo se aquela área, aquele canavial já está em ponto de colheita. Tá bom?